bem-vindas à nossa Prosa de Samba. É uma iniciativa do Movimento de Samba de Roda Garoa do Recôncavo, aqui da Casa Mestre Ananias, em São Paulo. Eu sou Minhoca, a capoeira dos tantos presentes que ela me deu, o Samba da Bahia foi um deles. E agora, junto com o Sesc 24 de maio, a gente tem a chance de realizar essa prosa de samba. A cada encontro, uma região, um mestre, uma mestra, uma história diferente. E a gente traz alguém do lado de lá para fazer o elo com quem está do lado de cá, desse universo imenso que é o samba. E hoje o nosso encontro é com... Rosildo, seja bem-vindo à nossa prosa de samba. A ideia de te convidar é justamente pela... a gente convidou vários mestres e várias mestras para essa prosa, e você é mais um. Eu acho que você representa e guarda um espaço importante, que é de política pública, alguém que é do Recôncavo, filho, sobrinho de sambadeira, importante, né, de Salbara. Então eu vou abrir aí para que você, e a gente vai falar de política pública. Eu acho que você, como poucos aí, tem uma experiência imensa e pode trazer informações valiosas aí. A gente pode trocar esse bate-bola aí, fazer essa ideia de o que São Paulo pode trazer nessa discussão, como que a gente pode se alinhar, né, da melhor forma aí. Então, fique com a fala, fique à vontade, vamos lá na nossa prosa aí. Valeu. Salve, Minhoca. Então, para mim é um prazer bater um papo com você, né? Falar sobre essas questões. A gente está aqui nesse universo dessa construção contínua, né? Desse conhecimento, né? Dessa concepção, na verdade, do que é o que é que está nesse espaço de patrimonialização. É uma compreensão contínua, né? A cada instante a gente vai agregando novas informações, novos valores a isso. E a gente assumiu esse papel quando entrou, né, nessa discussão e decidiu, junto com outras pessoas, participar desse momento histórico, né, dessa coisa da política, eu chamo de política cultural, com relação a esse reconhecimento. Eu vou, assim, né, Rosildo, assim, é até legal você falar pra gente, Rosildo, falar pro pessoal, quem é você, né, falar dessa sua herança, né? Então, eu sou Rosildo Moreira do Rosário, né, aqui conhecido como Rosildo do Rosário, nesse meio cultural aqui da Bahia. Eu sou da comunidade aqui de uma cidadezinha do Recôncavo da Bahia, aqui, cidade chamada Salbara, fica aqui no Recôncavo Sul, aqui no litoral do Recôncavo. Culturalmente, eu costumo dizer que eu tive essa felicidade, né, de nascer de duas famílias, aqui a minha família materna e paterna, muito envolvida com essas questões das manifestações culturais aqui na comunidade. E aí eu cresci nesse universo, né, desde criança participar dessas coisas, e essa caminhada me levou a tudo isso que a gente vem produzindo recentemente, a me transformar hoje essa liderança aqui no grupo da Marujada, mestrando o grupo, né, da Marujada, depois do falecimento do meu pai, e continuando com o samba de roda também, depois do legado da minha tia, do meu avô, da minha avó. Esse processo, essa construção que a gente vem fazendo, e hoje a gente está aqui. Além desse conhecimento que a gente chama de conhecimento notório do samba, da marujada, dessa construção, esse envolvimento também com a questão da politização, né, desse movimento. A gente está nesses dois lados aí, nesse momento do saber fazer a manifestação, e do lado dessa compreensão, buscando a compreensão dessa política para fazer essa mediação entre essas comunidades que a gente trabalha. Salbara é uma região de muito sambador, muito falada, né? Eu vou falar da minha ponta, né? Eu venho de São Paulo,
sou de São Paulo, e aí a gente vive essa força, né, essa herança, através dos baianos que para cá vieram. Meu mestre, Ananias, é um dos pioneiros aqui em São Paulo, né, de São Félix. Minha família não tem nada do que você acabou de narrar. Eu não tenho nenhuma herança familiar. A minha herança é familiar porque eu fui muito cedo para capoeira e me aproximei do mestre ainda adolescente. Então eu acabei vivendo com ele 21 anos de forma fraternal, de pai e filho mesmo, né? Cuidei dele, né? Zelei pela saúde, tá, enfim. Só que a gente sabe que existe um período em que as tradições são desprezadas. A gente tem um buraco, né, entre gerações. Como foi isso para você? Você sentiu isso na pele? Você tinha alguma rejeição quando pequeno? Sei lá, outra coisa dos velhos aí? Você sentia dentro de você essa coisa, não tem valor, e de repente você se apropria do que é seu e fala, porra, é meu, e olha lá, e vamos lá, né? E tem toda essa caminhada que é muito importante, né? Dessa questão de política. A gente tem que ter, alguém tem que fazer isso, né? Se não fizer alguém de dentro, alguém de fora vem e faz, a gente sabe disso. E faz para beneficiar, não quem é de dentro. É isso. Essa é a minha reflexão, agora eu jogo para você. Então, eu tenho a impressão, a minha memória mais remota, mais antiga do samba de roda é uma participação na roda de samba com meu avô, João de Giru, na porta dele, porque ele rezava a trezena de Santo Antônio, fazia samba os 13 dias. Então, eu não tive esse momento de apagação, de não querer, de não querer viver, de achar que era coisa de pessoas velhas. Eu estava sempre ali. E eu não tive essa construção assim. Não era dito por ele, isso é importante, isso você tem que continuar a fazer. Não tem esse diálogo, né? Mas ele tinha orgulho, né? Ele tinha orgulho. Exatamente. Então, foi essa construção natural de se fazer. E aí você vai crescendo, você vai... Tem uma coisa muito importante nesse período, que aí minha mãe e meu pai, minha mãe tinha uma preocupação muito séria com essa questão da vida acadêmica, né? Com a escola. Então, eu podia fazer tudo isso, mas eu tinha que ir para a escola, eu tinha que tinha que estar na escola. E a escola que a gente tem até hoje é a escola que lhe afasta disso tudo, né? É a escola que lhe apresenta várias outras coisas, mas nega tudo isso que você vive. Então, essa é uma questão importante de pontuar, porque na escola você vai ouvir a negação disso, você vai ouvir a não importância disso, em detrimento da importância de outras coisas, que você avalia importante também, e que às vezes você vai substituindo, vai se afastando, por querer se aproximar de outras construções. Isso aconteceu comigo, por exemplo, né? Você se sentia só? Tipo um moleque só nessa caminhada? Quando você de gostar do avô, né? De gostar do avô, de querer ser o avô, né? Essa admiração. Você sentia só nisso? Sim. Você tinha esse sentimento de gostar de fazer isso, de estar próximo do avô, do pai, da mãe, de querer fazer aquilo que eles faziam, mas quando você chegava nesse ambiente da escola, isso fazia com que você se isolasse, porque você estava sozinho. E eu imagino que isso não aconteceu com meu avô, isso não aconteceu com meu pai, porque eles não tiveram essa condição de escola, por exemplo, né? Então, isso foi muito mais forte. Então, isso quando você aponta que você tem os sambadores hoje com 70, 80 anos, e tem esse afastamento, né, de novos mestres, vamos dizer assim, eu avalio que essa questão da escola, ela é muito séria nesse afastamento temporal de você ter hoje mestre com 80, 70 anos, e somente agora uma geração com 30, 40, no meu caso 46 anos, que vai se apropriar disso, né, com essa visão
e de ocupar esse lugar futuro, né? Você acredita que a escola, então, seja um caminho em que possa garantir a identidade dessa população local, em relação ao Eu samba e acredito, as coisas da terra. eu Assim acredito como que ela, sim. assim como ela pode ser, ela pode construir, mas também ela pode destruir. Eu acredito hoje, assim, eu tenho construído o conceito, a ideia de que a escola é um lugar que inevitavelmente, as pessoas vão ter que passar por ela, né? Então, a gente tem um filho, tem que cuidar dessa questão da educação, ele tem que estar na escola. Então, eu acho que a gente precisa transformar esse ambiente da escola para que ele também sirva para a construção dessa identidade. Eu escrevi uma vez, eu estava conversando, eu até anotei isso naquele livro, A Cartilha de Samba Chula, de Catarina, ela me pediu para escrever uma lauda, e eu aí escrevi falando sobre isso, né? Eu tive uma conversa com um músico, um artista aqui, quando a gente começou todo esse processo, e aí ele chegou para mim e disse o seguinte: poxa, essa coisa de reconhecimento do samba, de casa do samba, e eu acho isso uma grande bobagem, uma grande besteira. Vocês estão querendo escolarizar o samba de roda, fazer oficina e tal. E aí eu fiz a reflexão com ele e disse o seguinte: a gente não quer escolarizar o samba, né? A gente quer sambarizar a escola, entendeu? Ou seja, é o caminho contrário. A gente não quer escolarizar o samba, a gente quer sambarizar a escola. Ou seja, a gente quer fazer com que... Mas existe um risco. Eu acho que tem um risco, por exemplo, aqui nós somos uma escola também, né? A Casa Mestre Ananias é uma escola, a gente trabalha com a criançada. E eu optei, como eu estou distante, né, da origem de tudo isso, eu optei não ter um modelo, por exemplo, de um samba mirim. Eu optei em seguir um caminho em que as crianças têm que conquistar o espaço delas junto aos adultos, assim como eram os antigos. Não é para sambar agora. Então, quando o moleque vê que tá os adultos, aí às vezes eu dou um olhar e falo, peraí, agora é sério. Você vai chegar junto? Vai bater o pandeiro direito? Vai tocar? Limpou o salão, sabe? Você tem a relação com o resto da festa? Tem relação com a comunidade aí? O que você tá, né? Tô sendo grosseiro aí no exemplo, mas é isso. Se o cara participa, se o cara tem... O direito é conquistado, né? Eu preferi... Porque aí eu acho que sim, entra no que você falou. Eu tenho receio, coisas que eu vi durante o processo de patrimonialização, de ficar essa coisa fácil, né? De você ver uma criança, toca pandeirinha aí e tal, e aí o que acontece? O cara fica jovem e, área, ele vai querer subvergir. Então eu fico meio nessa, como que vocês fazem aí, né? Como que tem sido o resultado? Aí você podia falar também, né? Entrando na coisa da Casa do Samba, quais são os resultados com a nova geração? Eles mantêm valores e estética desse samba? Certo. Então, sobre essa questão do samba mirim, né, dessa construção desse formato, veja como é interessante, né, a didática que você utiliza aí em São Paulo, que eu acho interessante. Agora, por outro lado, Minhoca, essa questão de trazer as crianças nesse novo momento aqui e a política da criação dos grupos mirins, que isso é bom que fique dito que não é uma coisa generalizada, isso foi opções de alguns grupos, de algumas pessoas, de algumas localidades. Eu não vejo que se perde com a criação dos grupos mirim, não se perde esse encantamento. Você tem um novo elemento, que é o elemento de você criar um ambiente para que essas crianças possam, a qualquer momento, estar praticando o samba de roda. Mas, por exemplo, nessa construção, eles sabem que numa roda de adulto, eles tocam se for
dado o consentimento. Então, nenhuma dessas crianças vai chegar numa roda de adulto, com certeza, e vai pedir para tocar, pedir o pandeiro a um adulto para tocar. Eles só vão tocar se o adulto der esse consentimento. E isso é um elemento que a gente ainda vê, pelo menos os grupos que eu acompanho, e o grupo aqui que eu acompanho mais perto, os meninos aqui de Salbara, ele tem essa concepção de que não dá para chegar na roda que tiver Mestre Pedro, Mundeco, Gregório, Guilherme, tocando, que eles vão lá também colocar uma cadeira e pegar o pandeiro para tocar. Trazer o ensinamento do samba, ele é apenas uma estratégia de você criar mais ambiente para que essas crianças pratiquem ou estejam com maior contato. Eu fiz uma crítica falando do processo de patrimonialização. Eu acho que o processo para salvaguarda é o processo contrário. Eu não preciso de atingir um público amplo. Eu preciso de atingir o público do samba. Eu preciso atingir essa amplitude do samba de roda no lugar onde ele é praticado. Porque aqui em Salbara, não é todo mundo que pratica o samba. Você tem um núcleo, que geralmente é um núcleo familiar, é um núcleo de comunidades, de bairros, de ruas, que tem uma prática, uma vivência maior com o samba. Então, é para esses lugares que serviu essa forma, esse novo momento de fazer o samba com criança, com adulto, com mulheres, né? Com mulheres, com homem, com tocadora de viola, porque você vai daqui a pouco ouvir a crítica, poxa, e está fazendo um projeto de samba de roda de mulheres, mulheres do samba de roda, e aí onde é que está o lugar, onde é o lugar da mulher no samba de roda? Foi sempre naquele lugar de não ter voz, né, de arrumar roupa para o marido, de preparar, de limpar o salão, e as outras discussões que vão chegando, elas vão ser inseridas. Então, nenhuma das meninas que participa no grupo de samba de roda hoje quer saber de somente vir para o samba antes para poder limpar o salão e arrumar as cadeiras e preparar o licor, preparar a comida. Elas querem que os meninos também estejam, que os homens também estejam fazendo tudo isso. Então, esses novos elementos que é dessa construção nova da sociedade, inevitavelmente vão estar inseridos na prática tradicional do samba de roda. Isso, por exemplo, as músicas do samba de roda. Eu imagino que com criança tem músicas do samba de roda, talvez até incida também na capoeira, que você não vai fazer o canto da mesma forma com as crianças na atualidade. Então, aqui no samba de roda, tem uma música que as meninas brincam, né? Se cantar, elas não sambam. Se cantar, que se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba, já dava uma surra nela e ela gritava. Elas não entram na roda. Então, você vai... Aqui também, aqui já aconteceu isso também. Pois é. Então, são esses novos elementos sociais que vêm para o momento do samba, da capoeira, enfim, e que a gente tem que discutir, realmente. Tem que discutir, mas você só discute isso, se você tiver um ambiente de ensino apropriado, né? Então... trazendo duas coisas aí dentro do que você falou, voltando um pouquinho na formação dos grupos mirim, né? O meu receio, quando se ensina o samba de roda de forma mais didática, com formação do grupo, né? Com essa permissão, mesmo que haja isso que você já narrou, ainda assim é um novo cenário, certo? Que é isso, é uma nova sociedade, não dá para a gente manter muitas coisas, como você acabou de falar da música, não dá para ser tratado como era tratado antigamente, né? O trabalho forçado, enfim. Então, o jeito de sambar não é só uma escolha. Eu samba bonitinho assim. Não. Tem todo um significado. Como a gente faz, e aí como vocês e como eu aqui, né, dentro da minha realidade, faço para que as pessoas que estejam entrando nessa brincadeira abracem a dimensão do que o samba é hoje, só que as mesmas forças antigas.
Outra coisa que você trouxe foi de uma das premissas do patrimônio é mandar para longe. Eu concordo com você. Se não fizer aí dentro, meu velho, não interessa o que está para longe. Eu aqui tenho a capoeira, tenho como base a capoeira, mas tirando a base da capoeira, que é a comunidade que me sustenta, com meus mestres, com os baianos que aqui vivem há tanto tempo, que construíram essa cidade, e aí tem todas as suas lutas, por questão racial, por questão social, enfim. Se eu não tiver essa comunidade, o que é o samba, velho? Não é quase nada, é uma música simples, de tonalidade simples, quer dizer, a chula, ela é mais invocada, né, no canto, mas ainda assim é uma simplicidade harmônica e tal. Se você ficar fazendo harmonização disso, não rola. Agora falando de forma técnica, né, vira uma coisa que você vê um pouquinho, acha bonito, depois para. Agora, com o elemento do caruru, com o elemento da festa, dos mestres, dos mais velhos, das crianças chegando, essa dinâmica toda é que dá o tempero, né? Então, eu acho que a premissa do patrimônio é legal quando a gente faz o samba. Por exemplo, eu, Minhoca, já fui para a Bahia e já senti que eu provoquei os baianos da minha geração. Porque os coroa me chamavam e não chamava eles, porque eles também nem queriam. Aí tem uma questão, aí eu vou começar falando dessa questão da construção do valor, não é? É importante anotar isso. É o que você faz em São Paulo e o que a gente continua fazendo aqui na Bahia, no Recôncavo. Tem tem um elemento muito importante aí para essa questão do valor. O que seria isso? Na minha visão, é exatamente essa continuidade de uma base do fazer essa manifestação, né? Do fazer essa manifestação. Alguns valores que você, talvez aí em São Paulo, gaste mais tempo, mais esforço, mais força para essa construção, aqui no Recôncavo ele precisa apenas talvez ser lembrado, ser acendido. Então esses valores que você fala, eles estão aqui, né? Eles estão nesse campo da imaterialidade, vamos dizer assim, né? Do intangível. Ele está, né, ele é esse invisível do samba que, usando uma metáfora da religião de matriz africana, que ele precisa ser incorporado. E para ser incorporado, basta essa aproximação. Basta essa aproximação e que isso pode ser construído. Isso não quer dizer que, por estar em São Paulo, isso não aconteça. Aí existem casos, né? A sua vivência com o mestre Ananias, que sai daqui do Recôncavo, vai para São Paulo. Então, essa sua vivência que você construiu com ele aí em São Paulo, pensando no contrário, talvez se você viesse na adolescência para o Recôncavo, não tivesse em você vindo, eu vou fazer o contrário, se ao invés de Ananias estar em São Paulo você encontra, e você por acaso vem para o Recôncavo sem querer encontrar isso, e talvez encontrasse, não levantasse em você esse interesse que aconteceu no contrário, de você estar aí, encontrar com ele e viver e dizer, não, agora eu vou para lá para aprender novamente. Acontece com a gente também, acontece com as pessoas daqui. Às vezes nós temos isso no nosso convívio, mas a gente não atentou, a gente não quer por algum motivo, mas nós vivemos ali, nesse ambiente, né? Nós vivemos ali nesse ambiente. O que é que eu espero com essa coisa desse movimento do samba mirim? É bem simples. Eu espero, no futuro, essas crianças vão poder contar que teve um contato maior com os sambadores. Que com certeza, eu falo, teve um contato maior com os sambadores sambando. Porque esses sambadores estão na casa deles, tá na rua, mas eu digo, teve um maior contato com esses sambadores sambando. Então, eles terão essa memória
que a gente não sabe para que vai servir para eles no mundo futuro, mas eles vão poder contar que teve essa vivência, porque se criou esse ambiente de estar próximo. Foi até eu até escrevi, isso foi o resultado do meu TCC, quando eu fiz a especialização, eu escrevi o meu projeto se chamava assim, a gente samba de que lado? O samba de roda como elemento dinamizador do ambiente escolar. Eu tentei transcrever como a roda de samba ela se repete na escola, embora a gente não consiga enxergar. Mas a escola ela pode ser observada como uma dinâmica do samba de roda. O professor ali é o mestre que você ouve enquanto ele fala, enquanto ele explica. Isso é a chula. E que você dá um relativo quando você entende e dá um exemplo, ou não entende e diz, torna a repetir, meu amor, torna a repetir, meu amor, ou seja, que ali é um ambiente de que aquilo que a gente faz no samba também pode ser repetido e você vai aprender. Então, é isso que eu penso com essa dinâmica do samba. Que em todo lugar, se for na pescaria, que lá na pescaria tem um mestre, que o mestre vai pedir para ele fazer alguma coisa, que ele vai ouvir, isso é a chula, e que ele vai fazer, ele vai responder, isso é relativo. Então, o que a gente hoje, nesse momento, imagina que esse seja o resultado. E que continuar fazendo samba, continuar cantando, continuar brincando, isso tem que ser o natural da vida da gente, tem que ser o natural. Agora, isso que nos identifica pode ser replicado em tudo aquilo que a gente faz. E aí, em qualquer ambiente que a gente possa fazer. Porque esse ambiente do samba é um ambiente de boa construção, é um ambiente em que os valores estão todos presentes, o valor do respeito ao mais velho, o valor do respeito ao mais novo, né? O valor de respeito à mulher, o valor de respeito ao homem, né? É esse ambiente do samba de roda, com as suas... A gente não pode só romantizar a roda do samba, porque aí a gente tem as histórias, né? Na hora da briga, na hora que você canta e desafiar o outro, na hora que você responde o relativo, também dizendo que a outra pessoa está errada. Então, não dá para romantizar também só o samba de roda. É dizer que aqui é uma realidade, é a realidade da vida. Talvez aí a gente dissesse, é a realidade da quebrada, né? Essa realidade está presente aqui na roda do samba. E a gente precisa entender isso. E é isso que eu acho que vai ser o melhor resultado com essa trazida, né, das crianças, dos jovens, nesse novo formato. E aí são eles que vão construir as rodas de samba agora nos seus aniversários. Então você vê algumas dessas crianças que no aniversário vai lá vai tocar o pagode, vai tocar o funk, mas tem um momento de tocar o samba de roda, entendeu? Então é essa mistura, essa construção que a gente vai visualizar. Então, quando qualquer elemento novo, qualquer prática nova que você vai fazer com a manifestação, você vai correr risco. Eu fico imaginando, e a gente precisa correr esse risco, a gente precisa apostar. E essa aposta nós fizemos com o Samba Mirim e tem dado esses resultados. Eu não sei se sem essa tomada de consciência seria possível com a criança que tem um celular, né, esquecer um pouco o celular e pegar um violão e cantar o samba e ir na casa de farinha com a avó. Eu imagino o risco que foi para o samba de roda quando o mestre Anania resolveu ir para São Paulo. Um grande risco que ele corria com essa tradição, porque eu não sei se ele imaginava que teria esse ambiente em São Paulo. Mas o risco de morrer com ele, talvez, ele correu esse risco de morrer com ele lá em São Paulo, sem... Eu não sei se ele imaginava que encontraria... Com certeza,
Com certeza ele não imaginava, porque Pois é. quando eu me aproximo dele, ele tem 70. É que ele, com a personalidade dele, né, o espírito dele, era muito jovem, resistente demais, assim. E ele fala, né, quando ele conhece a gente, que a gente dá para ele o que ele nunca tinha tido, que era essa coisa que o patrimônio fez. É mais ou menos a mesma época, né? Eu me aproximo do mestre em meados de 90, é o início da valorização. Pouco depois, isso começa a tomar forma, de valorizar os mais velhos, de olhar para Capoeira Angola, de olhar para Maracatu, para isso, né? No Brasil inteiro, no jongo aqui, né? No Sudeste. Isso foi no final de 90 que começa a borbulhar mesmo, né? Uhum. E ele não imaginava mesmo. Foi meio que ele se agarrou na gente, que a gente dava para ele o que nunca ninguém tinha dado. Ô mestre, como que o senhor faz? Eu vou te dar dinheiro, te levo gás, te dou carona. Ele começou a ser paparicado, né? Que é o que muito aconteceu com os mestres aí. Um pouco depois, né? Que começam a receber cachê, começam a ir para fora do Brasil, começa os mestres, programas, né, que falam, não que isso seja suficiente, a gente sabe que não é pouco, mas é um início, né, o início de um processo em que você acabou de trazer aí uma coisa legal, que é, o vô botando uma foto do filho, talvez ele não fizesse isso, né, sem o processo, porque ele foi enaltecido, né, uma coisa que a sociedade até então só batia, o cara falava, pô, era quase fazer o samba contra a sociedade, né? É fazer uma coisa que a sociedade despreza. Então você fala, pô, ninguém ia falar, eu sou sambador no meio da sociedade, ele ia falar entre os dele, no gueto, né, na quebrada, como a gente fala aqui. Mas ele não ia falar isso fora do seu próprio ambiente. É um elemento que é tão simples, né? Somente depois dessa questão da patrimonialização é que os sambadores vão ser chamados de mestres. Então, aqui na Bahia, no Recôncavo, você não ouvia a palavra mestre para se referir ao sambador. Ela estava muito ligada ao capoeira. Na capoeira isso é muito comum, mas no samba, não. Então, hoje há até um excesso, vamos dizer assim, né? Um excesso da utilização da designação de mestre. Eu, por exemplo, me incomodo muito quando algumas pessoas se referem a mim como mestre, porque me vê aqui na frente da Marujada, por exemplo, e aí algumas pessoas vê que essa condução é uma condução de um mestre, assim, alguns me chamam. Isso às vezes me deixa um pouco, pelo menos quando eu estou do lado de outro, dos mais velhos, isso me dá incomoda um pouco no sentido de não querer fazer com que o mestre ali, o mais velho, ache que eu estou querendo forçadamente ocupar esse espaço e muito menos querer competir, né, com ele, porque aí tem essa coisa da ideia de que quando você acaba cantando, tocando samba, chegando e tal, e aí você tem uma vida acadêmica que lhe permite também alcançar esse título de mestre, como recentemente aconteceu comigo. E isso vai trazendo nesse meio, a gente precisa eu, por exemplo, tenho muito cuidado de lidar com isso para que não haja essa má interpretação por parte de muitos e achar que a gente quer ocupar esse espaço. Apesar de que eu acho que é uma verdade, é uma realidade. A gente vai precisar cada dia mais ocupar esses dois espaços. Não se tem um outro caminho que não seja inserindo esses conhecimentos de forma incisiva na educação. Mas é uma educação que liberta, né? Uma educação que proporciona entendimento desses valores que estão presentes naquilo que a gente pratica. Não uma educação que nega isso, não uma educação que coloca tudo isso num lugar de inferioridade.
uma educação que tenta essa equidade de possibilidade, essa equidade da manutenção, né? Eu falo sempre de Mário, né? Porque os meninos, assim, Mário já esteve aqui tocando com a gente algumas vezes, e é sempre, é muito surpresa, né? Para alguns, assim, é muito surpresa no cara, ver um cara lá de São Paulo que está andando com o Mestre Alcino e está cantando, e aí, isso é muito bacana, isso serve de exemplo. Eu uso isso como exemplo de dizer, bom, se Mário veio de São Paulo, está morando em Acupe, está andando com o Mestre Alcinho, e vocês acham isso interessante? Muito mais interessante é você fazer isso. Que essa é uma das nossas contribuições, né? Eu acho que contribui quando você sai, quando o samba sai daí, vem para um outro lugar e começa a acontecer e ter prestígio nesse lugar, isso provoca a geração que está ali e fala, que é o que você acaba de dizer, o importante é eles, né? O importante é que a Bahia sambe, né? O resto do Brasil vai sambar? Pode sambar em suas situações sociais aí, cada região do seu jeito. Mas se não tiver esse berço aí, porra, é jogar fora o ouro. É o ouro que o país construiu, que, né, é deixar escoar de forma absoluta. E vou te falar, Osildo, é muito bom me deparar, se eu ouvi-lo, a humildade como você coloca tudo que você vem trazendo agora. O que você falou sobre os mestres, eu acho que as sobras, eu também tenho o mesmo, a gente é praticamente da mesma geração, e eu também me incomodo, né, com a coisa do mestre, embora eu venha me acostumando, né, quando me chamam de mestre e tal, porque é isso também, a gente não tem que negar nada daquilo que a gente tem, né, do que a gente faz, mas a gente também sabe quem está na nossa frente, né, com quem a gente se referencia, e a gente fica com receio de que a gente oculte, de alguma forma, na parte de reconhecimento, os que estão lá. Isso é um problema dentro da nossa tradição. Eu gostei muito do que você falou, que eu me identifico muito, né? E acho que eu acho que as sobras no uso do mestre vêm por conta daquilo que foi negado, como você citou aí. Muita, né? Eu perguntei, porque, por exemplo, eu conheço o Essinho como Essinho. Dentro do samba, eu nunca vi ninguém dos meus mestres chamar o outro de mestre. E, de repente, em alguns ambientes, a gente tem que chamar, porque é dar esse prestígio que foi retirado durante tanto tempo, a cada fato. Quero te fazer 2 perguntas de resposta rápida, se você puder me responder. Assim, de bate-pronto, que vier na sua mente. Qual o maior erro cometido até agora no processo de patrimonialização? O início do processo. E qual é o maior ouro da patrimonialização? O reconhecimento que os mestres têm um do outro. Que os sambadores têm um do outro. Agora, você falou do início, né? O início seria o maior problema. Por exemplo, o que teve ali de problema? Não, o problema exatamente tem algumas pessoas que não gostam quando eu falo isso, principalmente as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, nesse momento. Eu acho que isso foi imposto, né? Eu acho que a imposição da patrimonialização do samba foi um problema. É como se veio de cima para baixo, né? Total. Eu acho que isso trouxe, por exemplo, você pode achar estranho, isso trouxe, por exemplo, o desabamento da Casa do Samba. A patrimonialização do samba de roda, diferentemente de vários outros, como o jongo, por exemplo, a capoeira, por exemplo, ela foi imposta. Não se teve discussão sobre se quer ou se não quer ser patrimonializado, né? Então, o samba foi patrimonializado pelo governo federal, recebeu o título nacional. A gente, por exemplo, nem tinha conhecimento.
quando em 2004 o samba é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. A gente não tinha nem conhecimento disso. A gente vai ter conhecimento quando vai se iniciar o processo da pesquisa para a construção do dossiê para o pedido da Unesco, o registro internacional. Aí é que a comunidade do samba vai ter essas informações. Mas aí já está decidido, já está decidido que o samba é patrimônio brasileiro, já está decidido quem é que vai fazer a pesquisa, como vai fazer a pesquisa, onde vai fazer a pesquisa. Então, nesse início, não se tem diálogo com nenhum sambador, pelo menos que eu tenha notícia. E aí, exatamente aí nesse momento que eu entro, por já está iniciando essa prática, por acompanhar aí esse processo dos anos 90, que você falou anteriormente, através da educação, quando a gente começa a ler o parâmetro nacional que fala da pluralidade cultural, da diversidade cultural, a gente se envereda nisso. Exatamente aí a minha preocupação, quando a minha mãe foi contactada, minha tia, meu tio, meu pai, minha avó já tinha falecido, mas o material usado aqui de fotografia e tal é dessa turma. E aí eu preocupado com isso, né? É que eu vou me envolver. Agora, o reconhecimento dos mestres, eu já vi muitos, assim, reclamar, né? E a gente é reconhecido, mas não recebe, né? A gente é famoso, mas não tem o suficiente, né? Então, eu imagino, claro, que a gente sabe que não chega o que é merecido, né? Eles não conseguem viver de samba, né? Dificilmente alguém vai conseguir viver só do samba. E aí, como que é isso? Porque eu já pensei em alguns momentos em que os ofícios de cada um desses sambadores, ao meu ver, né, seria mais inteligente o apoio ao ofício do que, de fato, a tocar e, sei lá, viajar e ter essa ambição de virar um músico, né? Fica replicando shows. Acho que deveria replicar o movimento comunitário a partir do ofício, a partir das festas. Olha, Mioca, essa é uma Ou questão... não, né? Ou estou viajando, ou estou muito louco. É isso. Mas só que essa é uma questão que tem vários precedentes. Eu faço, quando toca nesse assunto, eu faço uma comparação com a capoeira, né? Talvez seja uma coisa esdrúxula, mas eu faço essa comparação com a capoeira. O movimento da capoeira, ele está, nesse sentido, muito longe da questão do samba de roda. Nesse sentido, essa auto-organização da capoeira, então você tem aí, vamos lá, os dois mais famosos, Mestre Bimba e Mestre Pastinha. Esses mestres já tinham já apresentaram para a sociedade esse formato de valorização desse fazer, desse ofício, muito antes de que alguém pensasse nisso. Um samba de roda, isso só vai ser suscitado, pelo menos no que eu conheço dessa minha vivência, isso só vai ser suscitado a partir desse movimento da patrimonialização. Mas veja só, então, aí que tá. Você pegou o exemplo da capoeira. A capoeira, ela tem um bom exemplo, que está, sei lá, em mais de 150 países, né? Muita gente vive dela, mas ninguém vive tão bem. E tem vários problemas dentro do cenário da capoeira. Primeiro, deturpação da arte, a arte vai se desenvolvendo, sei lá, você pode até achar bom por um lado, mas existe uma discussão em torno disso. Muito morre numa situação triste, assim, não tem uma ascensão social de fato, embora ela caminhe, né, ela não caminhe tão bem. Eu acho que quando pega o ofício, que se você fala da manifestação, a manifestação não é só o tocar e o cantar, né?
como você falou, por exemplo, você pode não ser exímio tocador, mas olha o serviço que você presta para esse movimento. E aí a gente vai, como você falou, assim, porra, eu imagino, assim como na capoeira, você tem vários sambadores aí que não sambam, né? Tem vários caras que carregam o comportamento, que fala igual, que tal, que tem um jeito de viver, né? De apreciar a vida e tal, que vem dentro dessa coisa que tá aí no Recôncavo, né? Que é o patrimônio. O patrimônio é muito mais do que a música específica. Senão, esses músicos que pegam a base rítmica do samba seriam sambadores, não são. Muitas vezes eles usam, falam que estão fazendo samba de roda, samba chula e tal, e eu sei que não estão fazendo. Eu fui aí, vi, meu mestre fazia coisa totalmente diferente, então não é. Eu fico pensando no dia a dia mesmo, né? Na prática de ascensão social, de desenvolvimento local, né? E dessas riquezas, porque é bonito para mim ver que é rico, eu estudando aqui, achando bonito o cara que não estudou. Isso também tem que ser visto, né? A gente romantiza aqui de fora, fala, nossa, que legal, né? E você vê o cara lá, porra, pobre pra caramba, e eu tô achando lindo. O que é lindo? Eu vou querer que os filhos dele sejam igual o pai? Que se lascou, terminou a vida ali, porra, sem poder prover o mínimo? Então não dá para exigir da nova geração que sambe se não tiver o outro lado aí social, né? Pois é, cara. Isso é uma questão muito séria, é uma questão que envolve uma série de elementos. Primeiro envolve o Estado, né? O Estado quanto nação, isso vai envolver os programas culturais, não é? E que isso, a cada dia, recentemente, tem perdido espaço, perdido força nesse espaço governamental. Mesmo aqui no estado da Bahia, que ainda se mantém uma discussão forte sobre isso, mas, por exemplo, nós temos uma lei na Bahia, que é a Lei dos Mestres, que a gente não consegue avançar, não consegue discutir na Bahia. Eu, desde 2004, envolvido, 2002, envolvido nessas discussões, isso é sempre pauta, mas a gente não consegue avançar nessa discussão da Lei dos Mestres, por exemplo, que seria algo que seria aporte para essa valorização do ofício. Por outro lado, isso é colocado, falando da Bahia, essa dimensão territorial que é o estado da Bahia e essa gigantesca quantidade de pessoas que estariam nesse patamar, né, de mestre com ofício. Aí o samba, a capoeira, o rezado, o Bumba Meu Boi, os ternos, Zabiacunga. Então, essa infinidade de manifestações que estariam exatamente incluídas nesse ofício, porque também não dá para se discutir. A gente pode, claro, discutir isso quanto o samba de roda, mas aí, por exemplo, numa discussão desse reconhecimento, não dá para não discutir esse espaço do cheganceiro. A capoeira não tem uma casa uma casa da capoeira, né? Não teve um pontão de cultura, por exemplo. A capoeira está bem aquém do samba de roda. O samba de roda parece que caminha muito mais, assim, nessa esfera do que... Só que a capoeira tem as próprias pernas, né? Ela vai sozinha. Não é melhor? Eu diria que é melhor caminhar mal com as próprias pernas do que caminhar pegando com a perna dos outros. Eu acho que eu também prefiro. Agora já me convenceu. Por exemplo, cara, a Casa do Samba, eu acho que a capoeira... eu não tomara que... Eu acho que
A capoeira não deve entrar nessa de ter uma casa da capoeira. Eu também acho que não, Sabe? Ela tem que A ter não os ser, pontos. a galera aqui não entende muito quando eu falo disso, não. E alguns acham que eu sou do contra a casa do samba. Mas observe a minha percepção, no plano de salvaguarda do samba de roda, eu lembro bem de uma das discussões, eu apresentei uma ideia de se ter casas do samba, né? Casas do samba. E, e isso foi lá construído, está lá no plano de salvaguarda. E teve a ideia central da casa do samba lá, que estava lá em Santo Amaro, mas também teve a ideia das casas. Chegou um momento que eu estava mais envolvido com a questão da gestão da Casa do Samba, e eu ouvia, cara, das pessoas do governo mesmo que estava envolvido, algumas pessoas, por exemplo, a Casa do Samba de Santo Amaro, todas as vezes que se discutiu um conselho gestor, o conselho gestor era sempre conselho gestor da Casa do Samba. E eu sempre dizia que o conselho tinha que ser o conselho da salvaguarda. Porque a ideia do conselho da casa estava sempre ligado na preservação da casa. E as pessoas que estavam em suas casas não aparecia nessa gestão do conselho gestor. Estava muito focado na casa, na manutenção da casa, na preservação da casa. E a casa é a parte mais, na minha concepção, menos necessária para que um plano de salvaguarda exista. Não é? Daí, quando a gente teve a oportunidade, a gente Porque apresentou a casa é um patrimônio histórico material. E o que mais importa são os mestres, é a continuidade, né, da manifestação. Exatamente. De se fazer, de tirar do papel asas do samba. Daí que a gente vai criar esses espaços nas comunidades do samba de roda. E aí a gente vai tirando o foco, vai dividindo o foco da Casa do Samba lá de Santo Amaro com essas casas, esses espaços que os grupos criaram nas suas comunidades. E criaram capengando, como é a capoeira. Alguns alugaram espaço, outros tentaram convênio com a prefeitura, outros com outras associações, como é o caso aqui de Salvara, mas de tentar trazer para próximo da comunidade as ações que se tentava resolver ou efetuar na Casa do Samba, que a gente sempre caía na impossibilidade. Era impossível reunir comumente 200, 300 sambadores na Casa do Samba. Impossível, porque da dinâmica, da logística, da questão geográfica. Mas aí a gente percebe que se você pega aquela ação gigantesca que você quer fazer na Casa do Samba e você distribui ela nas comunidades, você vai ter, ao invés de 300, 400, você vai ter em cada comunidade dessa 300, 400. A questão é que quando se faz algo grandioso, se torna uma bandeira, né? E aí essa política, né, que a gente conhece aí, ela começa a brilhar. Então, é mais dinheiro concentrado, mais visibilidade, né? E aí você não cuida, na verdade, não é um movimento de zelo. Né? Bom, vamos caminhando aqui para finalizar. Eu quero imensamente agradecer a sua disposição, Rosildo, e não só a disposição para essa prosa de samba, mas tudo que você vem construindo aí, né? Isso é
alimenta, além de alimentar aí a sua localidade, alimenta a gente também, que sonha e vibra de forma muito intensa que a Bahia tem, né? Que transborda aqui para o Sudeste, sobretudo para a nossa capital aqui em São Paulo. Como meu mestre falava, São Paulo é Bahia viva. E então eu quero agradecer, assim, obrigado mesmo pela tua obra, né? Pela obra que você vem desenhando, vem pintando aí. E agradecer, sobretudo, ao Sesc 24 de Maio, nosso parceiro, que eu acho que tem tudo a ver com as políticas públicas aqui em São Paulo, são os grandes apoiadores de cultura aqui. A gente vem aí, a gente já trouxe 45 sambadores, e grande parte deles vieram com o apoio do Sesc, nos nossos carurus aqui da Casa Mestre Ananias. Então, eu tenho que agradecer ao apoio à nossa cultura tradicional, popular, que o Sesc dá, né, que é a oportunidade a tantos músicos e brincantes e mestres, não só do samba e da capoeira, mas de outras manifestações também. Obrigado, Sesc 24 de Maio. Quero agradecer aí a Toca Audiovisual, Cooperativa Audiovisual, que faz a edição, que tem feito a edição aí desses trabalhos, né? São várias edições, né? A gente tem aí 9 vídeos no total, e a cada domingo a gente apresenta às 15 horas no YouTube do Sesc 24 de Maio. Então é isso. Fica com você as últimas palavras, Rosildo. Valeu, Mioca. Eu também quero agradecer. É sempre bom falar sobre isso, porque a gente oportuniza também, né? Algumas inquietações nossas, algumas coisas que a gente vive e que às vezes não aparece, né? A gente está sempre, quando a gente pode, a gente está sempre apresentando a festa, apresentando aquele ambiente ali, mas é bom para a gente entender que há por trás de toda essa construção uma série de percalços, uma série de problemas que a gente vai, do nosso jeito, também tentando desconstruir e construindo novos momentos. É importante ter esse diálogo aqui, que a gente também vai vendo até onde a nossa voz chega. E quando eu digo a voz do samba de roda, da marujada, até onde ela chega, né? Até ver como as pessoas estão fazendo, estão reproduzindo. Isso para a gente é muito importante. Isso também é salvaguarda, né? A nossa rotina tem sido essa, né? Cuidar um pouco, tentar cuidar um pouco disso. Nós temos esse espaço aqui que é a sede, onde a gente tem o nosso escritório, a gente atende aqui, tenta contribuir com todas as manifestações possíveis de outras localidades. A gente está sempre à disposição para apresentar as nossas ideias e também aprender um pouco com outras pessoas. É isso, a gente vai fazendo aqui aquilo que a gente tem como base, né? Como valor mesmo, que é a disponibilidade de estar também construindo e reconstruindo, permitindo-se também aprender com outras dinâmicas. Muito obrigado aí à Casa do Mestre Ananias, ao Sesc, por compreender, né, a necessidade de que essas nossas vozes sejam ouvidas por outras pessoas, e esse espaço é um espaço interessante para que a gente possa falar e fazer com que seja ecoado essa nossa condição de sambador, de cheganceiro, enfim, daquilo que a gente entende como valor crucial para a permanência, para a nossa existência. Valeu aí. Legal, Rosildo. Um grande abraço. Um abraço para a família toda aí. Valeu, grande abraço.